tem gringo aí falando mal do Brasil. Fala galerinha, Drauzio na área em mais um vídeo pra vocês. Eu vou fazer uma perguntinha sincera aqui pra vocês agora. Você já precisou do SUS alguma vez? Você que é brasileiro no caso? Ou você que é de fora, veio aqui nos visitar, precisou do SUS? Obviamente quem é do Brasil sabe que o SUS é o Sistema Único de Saúde, que é a nossa saúde pública. Se esse vídeo cair em alguém de fora do Brasil aí que não conhece, fica sabendo que nossa saúde pública se chama SUS e que nós temos aqui acesso a praticamente 100% de procedimentos e coisas médicas, apenas, né, com pagamento no caso de impostos, no caso a gente não tira nada do nosso bolso diretamente. Mas esse vídeo eu vou reagir a um vídeo no canal chamado Small Advantages, perfeito, que se chama Nossa Experiência no SUS versus Sistema de Saúde Americano. É importante destacar isso. E durante o vídeo eu vou falar sobre o SUS, comentar algumas questões aí, e a gente vai se entendendo sobre isso aí, sobre a saúde pública brasileira. O que você aconselharia para alguém que não tem essa opção de voltar para o Brasil, então, que tem que usar o sistema daqui? Não se machuque, né? Não olha isso, não. Começa assim, né? E aí, aqui o Gavin. É o Gavin. Recentemente eu voltei do Brasil, onde eu tive a minha primeira experiência com o SUS, o Sistema Unificado de Saúde. O meu filho estava com conjuntivite, a gente precisava de... Ele fala português legalzinho, né? Achei maneiro. O Gavin, assim como o Jake, também tem um francês. São os que eu conheço, no caso, tem vários, né? São pessoas que vieram pro Brasil ou tentaram aprender lá fora, depois vieram pro Brasil para poder aprender o português e se saíram muito bem. Eu vou deixar claro desde já aqui que você pode falar, mas eu tenho plano particular. Eu tive plano particular na minha vida praticamente inteira, até os 37 anos, eu sempre tive plano de saúde particular. Então, entre aspas, eu não dependia do SUS, em muitas aspas, porque alguns dos benefícios que a gente tem são de forma indireta, como é o exemplo das vacinas, que são distribuídas gratuitamente. Inclusive, o Brasil é elogiado pelo programa de vacinação, tá? E reconhecido internacionalmente por isso. A gente precisava de um colíriozinho, eu peguei a prescrição, daí saí do prédio, lá na praia, em Guaratuba, Paraná. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu não tive que falar com ninguém, pagar nada de downpay, copay, deductible. Eu só troquei uma ideia com a médica e saí com a prescrição. Falei sobre isso, a experiência com o meu cameraman atrás da câmera, o Fanuel, e ele começou a me falar sobre a experiência dele como brasileiro, morando aqui nos Estados Unidos, 7 anos com o sistema de saúde. Ah, vai ter legal comecei então. a filmar ele, sem ele aí, saber. Ó. E ele aprovou esse vídeo, no final das contas. Maneiro. Eu vou adicionar umas coisas ao que ele vai ter falou comigo. barraco. Foi um discurso, um bate-papo. Vai ter barraco. Legal, sobre o SUS no Brasil versus o sistema que existe aqui nos Estados Unidos. Bora lá. Quando eu ainda não tinha seguro de saúde, eu fui praticar snowboard. E daí... Então eu vou ficar interrompendo o vídeo muitas vezes. Nos Estados Unidos eles trabalham com seguro de saúde. Todo mundo paga esse seguro e ele não cobre tudo. Por exemplo, gente, seriamente, vamos falar aqui. Você vai falar assim, mas o SUS demora. Cara, mas imagina que são milhões de pessoas que não têm acesso à saúde particular e dependem do SUS como saúde pública. Então é lógico, gente, que vai ter fila. Pelo amor de Deus, pensa um pouquinho. É lógico que a fila vai ser grande. E às vezes na reportagem muito irresponsável, falar que fulano morreu na fila do SUS. Cara, se a preocupação é essa de morrer na fila do SUS, por que um plano particular não foi lá também ajudar a pessoa a evitar que ela morresse? Então assim, jogar as coisas nas costas do SUS é uma maldade grande. Também existe interesse particular de descredibilizar o SUS. Obviamente, a galera dos planos de saúde estão aí querendo cliente. Então é mais fácil você fazer uma campanha contra o sistema público de saúde, né? Mostrar, porque os hospitais não tem isso, não tem aquilo, e porque a fila é grande. Mas, gente, você tem acesso até a medicamento de graça. Medicamento de graça. Existem procedimentos que só são feitos no SUS, como por exemplo o caso dos transplantes. Dependendo do problema, eles têm urgência no atendimento da pessoa. É óbvio que eles não querem que uma pessoa morra. Isso é óbvio, né, gente? Fui lá fazer o que eu não sabia, fui rampar lá e caí. Só que aí eu caí assim, caí em cima do braço, né, com todo o peso do corpo assim, no chão. No outro dia, quando eu acordei, cara, tava doendo tanto, mas que eu não conseguia nem respirar, eu tinha que realmente controlar a minha respiração, tava doendo muito. Então eu fiquei muito preocupado, eu achei que poderia ter quebrado uma costela, uma perfuração. Sim. Eu fiquei preocupado com isso, eu não tinha seguro de saúde, então eu tava evitando. Ele não tinha o seguro de saúde. É caro mesmo. Ou seja, não é obrigado a pagar. Health insurance, meu seguro de saúde, fica mais de $12 mil por ano, $1.000 por mês, né, para a minha esposa também, 2 filhos. Fica mais barato, assim, para pessoas que trabalham para o governo, para uma empresa que paga metade dos... Ou seja, seguro de saúde é basicamente um plano de saúde aqui no Brasil, que eles cobram. Se são $12 mil por ano, aí no caso cobre ele,
a esposa e os 2 filhos, como são pessoas jovens, o plano é mais barato. Minha mãe, por exemplo, vou explanar aqui. O plano dela custa, gente, mais de R$1.000. Eu não tô de brincadeira. Então, se você colocar na balança, é a mesma coisa que ele paga, né? Não vão fazer conversão de 12 mil, viaja não. Sabe também que esse é o plano mais barato que eu consigo. Nossa, eu é o mais tenho que pagar barato $9.000 ainda. a cada vez que acontecer uma grande coisa, uma cirurgia, uma visita, emergência, assim, esse é então... meu deductible. Eu poderia ter um deductible menor, né? 6 mil ou 4. Nossa, então é como se fosse tipo plano com coparticipação, aquele que você paga uma parte e quando você usa alguns procedimentos você tem que pagar por fora também. Gente, é um absurdo isso. O plano da minha mãe que eu acabei de falar, tipo assim, gente, é total. Qualquer coisa em relação à saúde, ela tem acesso. Apesar de uma cirurgia, ela vai ter acesso. Tudo, gente, tudo. Nossa, horrível. Mas aí eu pago mais a cada mês. Viu? Aí fomos no médico, cheguei lá no emergency room. E, cara, primeiro que eu tive que ficar esperando igual no SUS, se não pior, mano. Sabe? Fiquei lá esperando umas 2 horas, assim, doendo, entendeu? Todo troncho. Me levaram lá, fizeram um raio-x. Depois de fazer o raio-x, levou mais uns 40 minutos. Eu esperando uma salinha, veio o médico. O médico trocou uma ideia comigo, me apresentou os raios-x, falou que não tinha havido nenhuma fratura. E era isso. E me mandou embora. Até aí tudo bem. Nem medicou? Ainda bem que não tinha nada, graças a Deus. Aham. Queria que tivesse. Mas isso daí me custou $1.300, cara. Um raio-x e uma conversa de 15 minutos. Caramba. É um raio-x só, velho. Não sei se tem algumas páginas. Ficou barato, então. Ficou $1.300. Ficou barato? Cara, pelo amor de Cara, Deus. eu chutaria mais, cara. 3 mil, 4 mil. Você tá Você viu doido? isso? Então, o Fanuel ficou sem seguro de saúde, por isso com medo de Você ter, tá ter que pagar doido? algo enorme assim. Muitas pessoas até escolhem fazer isso também, guardar o dinheiro, investir o dinheiro e daí usar em momentos assim. Mas se você desenvolver câncer, por exemplo, fica muito dinheiro muito caro. para coisas maiores assim que E você eu consegue de prefiro ter, graça até mesmo no sendo muito caro. SUS. E assim, mas o que me enche o saco, que mesmo quando eu tava com um seguro de saúde bom, é um saco, velho. Tipo, é uma burocracia do caralho, entendeu? Sabe? São vários steps, é documento, não sei o que lá. Tem que ver, aí tem que ver o que o seguro cobre, qual que é o médico que tá alinhado com o seguro. Aí tal, ainda tem E essa burocracia. coisa assim, me irrita bastante, que tem tipo 5, 6 companhias de seguro em geral, Blue Cross Blue Shield, Anthem, Humana, MetLife, Cigna, e se você quer mudar para ter um preço melhor talvez, mas talvez seu médico que você prefere não está cobrado, não está incluso nesse outro sistema de seguro de saúde, sabe? Então fica muito difícil trocar para outra companhia e você vai sempre ter que ficar atento em qual médico, qual dentista você está usando. Agora, Fanuel está pensando em ficar sem seguro de saúde. Eu não entendi muito bem, mas é como se não tivesse carência. Que no Brasil a gente sabe, né, gente, que você pode, se você paga, no caso, um plano particular, você consegue transferir para outro plano e ainda aproveitar a carência, ou seja, você pode aproveitar ou diminuir. Porque quando você faz um plano de saúde, eles colocam, cirurgia tal, 2 anos pagando o plano, até fazer uma cirurgia, alguns exames tal, tem que pagar 9 meses antes de fazer aquele exame. E aí, se você já paga, no caso, um plano, você consegue aproveitar para poder não ter esses tempos para ficar, enfim. Não sei se foi isso que eu entendi, mas parece que não existe isso nos Estados Unidos. Tu viu o que vai acontecer? Você vai ficar sem? Ele vai ficar sem. Vai ficar sem, sim, porque se tiver alguma coisa, eu vou pro Brasil. Ou então tem um seguro assim só pra dizer que tem, às vezes você, né, sei lá, quebra um pé. Ai, gente, desculpa, eu vou ficar toda hora interrompendo. Tem gente que vem dos Estados Unidos pro Brasil para fazer procedimento. Tem gente que vem da Europa, que é brasileiro que mora fora, vem para cá só para fazer procedimento. Vem para cá, nas férias, passa um mês aqui, gente, só para ser atendido. Isso, né? Bate o carro, coisa pequena. A minha irmã esses dias, pô, abrindo uma lata no dia do Super Bowl, abrindo uma lata de milho, não, de creme de leite, fez um movimento errado, a lata entrou assim, ó, dentro do negócio dela. Foi até no tendão, velho. Quase ela perdeu o movimento do dedão dela. Aí foi na emergency room dela lá. Aí teve até que fazer cirurgia pra dar uma reconectada do tendão aqui, ó. Caraca. Porque eles têm seguro, eles pagaram $3.000. Sem seguro ia ser mais de 30. Nossa. Sabe? Então eu preciso ter seguro. É uma coisa assim, entendeu? Um acidente doméstico. Outra coisa grande que acontece na vida, nascimento de criança. Como já comentei, tenho 2 filhos e custou acho que $18.000 a cada, que acabamos pagando mais ou menos $2.000, $3.000 com o nosso seguro. Mas aqui eu vou colocar aqui the bill, a conta, só pro hospital, sem incluir a médica nesse caso. Também a minha Eles esposa cobram tudo. era enfermeira na sala de urgências, ela sabe bem como funciona esse sistema. Eu vou ligar para ela, porque ela tem uma história bem eles cobram interessante tudo. sobre alguém que foi Vai ter babado mordido fofoca, por uma lá vem. cobra, rattlesnake, aqui no Colorado. Hey, quick question for you. Do you remember that story I used to tell that you told me at the hospital about how much that rattlesnake anti-venom cost? Para resumir essa conversa que ele teve com essa pessoa aqui, eles estavam falando sobre a questão de uma pessoa que foi picada por uma cascavel. E o valor de cada aplicação do soro, não sei como é que é feito lá, custa $10.000. E um adulto precisa de 6 a 8 aplicações dessas. Então são $80.000
para você se livrar de uma picada de cobra. Sendo que, gente, graças ao SUS, ao Instituto Butantan, nós temos a produção de soro antiofídico, que se você for picado por uma cobra, basta comparecer a qualquer pronto atendimento que eles vão aplicar de graça o soro para que você não morra. Inclusive é o que o Gavin fala aqui, ou paga ou morre. Yeah. Crazy. Se eu tiver algum problema de saúde, é certeza, eu vou gastar o dinheiro da passagem e vou tratar no Brasil, porque quando eu vou ao Brasil, eu vou e já, eu ligo pra minha prima que é médica, eu ligo pra ela, ó, tô indo ao Brasil. Ela marca pra eu ir em tudo, se fazer pente fino. Eu gasto $1.000, cara. Tipo assim, $1.000 e é assim, ó, exame de tudo. Eu tava com uma dor no abdômen, ela me direcionou, fiz isso. ultrassom, teste de imagem, CAT scan, tudo, assim, sabe, pra ver o que era. $20.000 aqui. É algo que o Fanuel me comentou, é que pelo fato de ter o SUS no Brasil, o privado fica mais barato também, né? Não temos isso aqui nos Estados Unidos, como você vai ver. Já vou falar sobre o que acontece se você realmente está sem dinheiro. Quem paga? Porque o hospital é obrigado a tratar você na sala de emergências, por exemplo. Mesmo se você tiver absolutamente nada, isso é no sistema de Medicare e Medicaid, vamos continuar. Tipo, cara, e tudo deu $1.000. Entendeu? Pra fazer assim, né? Só pra fazer um check-up mesmo, né? Só pagar a passagem. Pelo SUS, né? Mas foi o quanto eu gastei. Gastando out of pocket, assim, eu vou pagar. Dos exames que eu precisei. Como fica out of pocket em português? Do bolso. Do bolso. Faz sentido. No próprio bolso. A propósito, entre, 2011, 12 e 2019, era ilegal não ter plano de seguro de saúde aqui nos Estados Unidos. Eu falei que era... O presidente Barack Obama, foi o presidente Donald Trump que parou com esse sistema. Eu não tava errado, viu? Era obrigatório, só que o Laranjão foi e tirou essa obrigatoriedade. O governo agora está tentando ficar mais envolvido com essas questões e baixar o preço, assim. Por isso, todo mundo tem que participar para ter um preço um pouco menor. Por isso que era ilegal não ter. Agora é legal realmente pagar out of pocket de novo e está complicando as coisas um pouco mais com os preços, como você vai ver. Entende? Então, tipo, lá no Brasil, você tem o SUS, que é Universal, e você tem os seguros e os private cares, né? Se você vai no SUS, beleza, tu vai levar um chá de cadeira, tu vai ficar lá esperando um tempo, aí tu vai ver o doutor vai te falar que é isso, que é aquilo, às vezes você não, sabe, às vezes ele não quer te tratar lá, às vezes o cara é meio preguiçoso, entendeu? Mas assim, tem alguma coisa Meu querido, mas eu vou falar uma coisa com você, médico preguiçoso não é só no SUS não, tá? Só pra você ficar sabendo. Quanto médico ruim, quanto médico ruim eu pego. Você chega no pronto-socorro morrendo de dor, e particular no caso, e o cara, ele nem passa nada pra você, nenhum medicamento. Ele passa atestado e manda você pra casa. Médico ruim. E, gente, não é questão de SUS não, tá? Profissional ruim tem público, tem no particular. Aí militei. Você sabe, você pode Peraí, gente, tem militância aqui também. Séria, se você tiver um câncer, se você tiver, entendeu? Uma doença mais barra pesada. Sim. Se você tiver alguma coisa séria, fica preocupado, eu não tenho seguro de saúde. Você sabe que você pode rely on SUS. Sim. Se você tiver alguma coisa séria, se você tiver um câncer, se você tiver, entendeu? Uma doença mais barra pesada, o SUS vai te tratar. O nosso sistema vai te tratar também, só que é um pouco mais complicado. Você tem que mostrar prova de que você não tem renda, não tem dinheiro para pagar isso. Temos o Medicare, que é o sistema para idosos, mais de 65 anos, que na minha opinião não é idoso ainda, mas temos esse Medicare, e Medicaid é para os outros casos. Medicare também é para pessoas com disabilities, assim, com existing conditions, mas Medicaid é para o resto, para casos se você, como estrangeiro ou estrangeira, for visitar os Estados Unidos, não tem plano de seguro, né? Travel insurance, health insurance, você tem que pagar algo, um acidente assim, talvez vai ser Medicaid, ou também eu vi casos de uma pessoa que tem que organizar uma vaquinha para pagar os milhares de dólares que você vai levar pegando uma ambulância para o hospital, 2, 3 noites no hospital. Você entra assim, com o braço quebrado e sai deixando um rim lá no hospital. Esse negócio de ter que pagar ou provar que você não pode pagar é a razão que comentei bem no começo desse vídeo, que fiquei tão surpreso que não tinha aquela mulher esperando antes de você sair pela porta, saindo do hospital, para verificar sua forma de pagamento, sua renda, assim. Caraca, ainda é assim, né? Tem alguma coisa séria? Bem-vindo ao capitalismo, né? Falo nada. Povinho aí que vive falando preocupado com o fantasma do comunismo, essas coisas todas. E, gente, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem mesmo? É isso que vocês querem? Esse sistema capitalista aí, em que se você não tem dinheiro, você morre. Você morre simplesmente. É claro que eu tô exagerando essa questão de falar sobre o comunismo e tudo, mas, gente, socialismo é no mínimo a palavra e é o conceito que a gente tem que ter na nossa mente. É o mínimo. Se você tem alguma coisa séria, aí você é mais bem acolhido, entendeu? E aí é de graça então. Entendeu? Inacreditável, como americano, assim, que é de graça. Tipo, digamos, você paga com taxes, né? Renda de imposto. É lógico, a gente paga imposto, né, gente? Mas de onde vem? Não sai do nosso bolso. Mas você não tem que pagar indiretamente. nada, entendeu? Mas aí o americano tem que pagar imposto e pagar o plano, pagar o hospital. Por exemplo, insulina no Brasil é barato, pô. Aqui é caríssimo. Até mesmo no Canadá é barato, assim.
fizemos uma pesquisa agora sobre o preço de insulina em geral. No Brasil, você falou R$26, né? Um tubinho. No Canadá, $12 em média. Aqui nos Estados Unidos, $98. Nossa! Sem converter, obviamente, no Brasil é barato. Olha só, Canadá é mais barato no caso que são $12 canadenses. Mas, gente, olha, não dá, gente, não dá. $8. Viu? O acesso fácil a isso eu acho assim, é foda, é algo que me revolta. O tanto que a indústria, né, a Big Pharma, nossa, nas pessoas, velho, aqui nos Estados Unidos. Isso é ridículo. No mundo todo, meu filho. O nego morre porque não tem acesso a uma insulina. Sim. Às vezes o cara precisa de uma maquininha daquelas pra quem tem asma. Sim, bombinha de asma. Sabe? Um negocinho idiota, velho. Sabe? Foda, não tem porquê. Mas tem porquê, sim. É dinheiro, né? É uma aliança entre as companhias de seguro de saúde e as companhias de medicina, insulina, drogas, farmácias grandes. Assim, é o sonho americano, Pharma, cara. Chama, né? As companhias sabem que o plano de seguro de saúde vai pagar. E aí, o plano paga, o preço fica maior, não tem competição, não tem um sistema que nem o SUS, assim, e tudo fica pior, cada vez pior. Consciência entre os brasileiros a gente reclama do SUS quando tá no Brasil, fala um monte de merda e tal, mas é porque a gente não conhece outra realidade. Depois que os brasileiros vêm pra cá e vê como é que o bicho pega aqui, a gente não reclama do SUS nunca mais. Entendeu? Então eu sei que não é tudo que podia ser, a gente precisa que seja melhor, mas a gente já tem, entendeu? Concordo. Já tem. Então isso, cara, eu converso todos os brasileiros que conversam comigo, esse é o papo. E é o SUS que é atacado pelas grandes elites, que tem interesse nos planos de saúde. Com a minha experiência longa com o sistema quebrado daqui dos Estados Unidos, eu concordo com o Fanuel. Eu conheço vários outros americanos que já viajaram para o Brasil, americanos que fizeram uma cirurgia, outra coisa, exame básico, assim, porque é muito mais barato no Brasil e muito mais, sei lá, amigável, thorough talvez também. Eu fui para o Brasil em 2021 fazer LASIK, eu estava trabalhando no Brasil um pouco mais naquela época, então ficou $1.000, os 2 olhos. Aqui nos Estados Unidos teria sido mais de 6 mil, o que a minha esposa pagou em 2014. Eu sei que eu tenho o privilégio, a benção de poder pagar isso. A última pergunta que eu fiz para o Fanuel foi: o que você aconselharia para alguém que não tem essa opção de voltar para o Brasil, então, que tem que usar o sistema daqui? Não se machuque, né? Olha isso, não se machuque. Não morra, não sofra acidente, como é que eu vou não seja atropelado. caber tudo isso no vídeo, sabe? Sei. Eu acho que, bora online, não reclame do SUS, tá? Não entendi. Bora online, não reclame do SUS, tá? Não entendi. É tipo isso daí. Não recomendo o SUS. Eu não sou um expert. Não reclame do SUS, tá? Tudo isso no vídeo, sabe? Sei. Eu acho que, bora online, não reclame do SUS, tá? Eu tive que voltar aqui para poder entender o que estava falando. Não reclamo do SUS, agora fez sentido. Bom, e você como brasileiro, você já usou o SUS? A minha experiência direta com o SUS ocorreu na época da pandemia, porque desde 2018 eu fiquei sem plano. Atualmente eu tenho um plano, mas aquele plano de empresa básica, que não tem tudo, é bem limitado. Mas não que eu esteja reclamando no caso. Mas eu fiz o favor de, como a irmã do moço ali, de cortar a minha mão. Não dá pra ver. Eu não sei se vai pegar essa cicatriz aqui, mas eu simplesmente cortei o meu dedo. Foi a primeira vez que eu fui, de fato, atendido diretamente pelo SUS. E, gente, eu achei que foi muito de boa. Eu fui atendido rápido, eu não fiquei esperando em grandes filas, porque eu tava com a mão ali sangrando. Eles colocam a fitinha do tipo de grau do que você está precisando, então eu fui atendido rapidamente. Em poucos minutos, gente, nem de 1 hora, se eu não me engano, eu já tava saindo já do pronto atendimento com a minha mão costurada e enfaixada, pra vocês terem uma ideia. Na verdade, o ser humano reclama de tudo. Se distribuir saquinhos de ouro para todo mundo, você é reclamar do mesmo jeito. Mas o SUS é um bem brasileiro que a gente tem. É algo que, como você pode ver, outros países não têm. Eu não sei como é que é a saúde pública de outros países, mas que realmente somos privilegiados por ter uma saúde pública, mesmo não sendo tão perfeita assim. Como eu falei, a questão de muita gente usando ao mesmo tempo. É lógico que a gente paga também, porque a gente paga os nossos impostos. Quando a gente fala sobre que o SUS ele é gratuito, não é no sentido de que a gente não paga nada, que a gente paga imposto sim, é para usar no SUS. É no sentido de que a gente não precisa tirar nada a mais do nosso bolso, como acontece com os norte-americanos, que você tem que tirar algo a mais do lado do bolso para poder pagar uma consulta ou qualquer coisa que seja relacionada à saúde. Aqui não, aqui é mais simples, a gente consegue atendimento mais tranquilo. Eu falei, pode demorar, mas a gente consegue. Mas e você que me acompanha, quais são as suas experiências com o SUS? Você tem plano de saúde ou você realmente usa a saúde pública? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversando sobre isso, tá? O vídeo de hoje é esse, espero que tenha sido legal pra você. Eu gostei realmente do vídeo do Gavin, que nos mostra uma outra visão das coisas, né? Um outro lado que às vezes a gente não costuma pensar sobre, né? Enfim, se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal e a gente se vê numa próxima.